Então o tema que eu trouxe aqui é o bom pastor. O bom pastor. Amém? Senhor Jesus Cristo, Deus amado, como a pastora Luzia já disse aqui, meu Pai, o Senhor é o pastor da nossa igreja. E nós ficamos muito gratos ao Senhor por isso. Em participarmos aqui, em sermos parte de uma igreja onde o Senhor é o pastor, é o bom pastor. Porque nós sabemos que no mundo, infelizmente, tem muitas igrejas, Pai, que estão sob a mão de um que se auto-intitula pastor, que é apenas um homem. Se prega a tua palavra, glórias a Deus, mas se faz isso com intenções maliciosas por trás, ai desse, meu Deus, ai desses, diz a tua palavra. Mas nós aqui, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, sob a mão do bom pastor, do verdadeiro pastor. Por isso nós agradecemos ao Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ter como ovelhas e por nós enxergarmos o Senhor como nosso pastor. Peço ao Senhor que coloca, Pai, as palavras aqui na minha boca agora, meu Deus. Que seja o bom pastor falando, meu Pai, não o homem aqui. Que seja o Senhor falando, meu Pai. Para a honra e glória do Senhor eu peço. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar aqui. Tem um trecho na Bíblia, irmãos, em Lucas, no 15. A gente vai ler aqui do 1 e o 2, depois a gente continua até o 7. Lucas 15, no 1. Tem um título na minha Bíblia aqui, nesse trecho, que diz assim: Jesus recebe pecadores. E aí começa aqui: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Para um pouquinho, Rodriguinho. Irmãos, aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores. Publicanos, vocês sabem, são cobradores de impostos, tal. Mateus era um publicano. E os pecadores eram todo tipo de pessoa. Sabe quem que era, irmãos? Eram como nós aqui. Eram como nós. Pessoas que eram desprezadas, pessoas que eram distantes de Deus, que não obedeciam à lei de Moisés, que não se importavam por essas coisas, que viviam perdidas no mundo. Eram os pecadores, que eles dizem aqui na Bíblia. E Jesus recebia todos os que o buscavam de coração, em verdade, independente do que a pessoa era ou fazia. Ele não perguntava sobre os pecados. Ele não questionava os pecados das pessoas. Ele não apontava os erros das pessoas. Não. Só o que importava era o coração da pessoa. Sendo judeus, gentios, estrangeiros, romanos, não importava. Só o que importava era a fé. E em quem estava firmada a fé dessa pessoa. Era isso que importava para Jesus. Ele recebia todos. Os que ele não costumava receber, vamos falar assim, que o tema aqui é Jesus recebe pecadores, está escrito na Bíblia. Então os que ele não recebia eram quem? Eram esses religiosos da época. Esses ali, principalmente, fariseus, escribas, sacerdotes religiosos daquela época, olha lá, que murmuravam contra ele, né? Ele não costumava os receber bem. Por quê? Porque eles achavam que não precisavam de Jesus, pois ao cumprir parte da lei de Moisés, eles já se auto-intitulavam justos.
Esses um. E vendo que Jesus cumpria a lei, mas que também mostrava que sua autoridade era superior à lei, porque por várias vezes ali, ele fez o que não era dentro da lei, mostrando que ele era acima da lei. No sábado não podia curar, ele ia lá e curava. No sábado não podia fazer isso, ele ia lá e fazia. Não podia comer tal coisa, ele ia lá e comia. Ele mostrava que ele era acima de tudo isso. Então, ele mostrando essa autoridade superior à lei e expondo os erros desses religiosos, eles também não o receberam e foram contra suas palavras até o levarem à crucificação, porque ele também assim o permitiu, porque fazia parte do seu propósito aqui na terra. Irmãos, a gente fez esse resumo aqui para a gente pensar nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós e muitos aí eram como esses publicanos e pecadores. Nós enxergávamos que precisávamos de Jesus. A gente tem essa visão que a gente precisa de Jesus, porque nós sabemos que por nossas atitudes, mesmo hoje, dentro da palavra da graça de Deus, mesmo hoje que a gente obedece parte da palavra de Deus, não vou dizer que a gente obedece tudo, que a gente não é perfeito, ninguém. Mas a gente obedecendo parte, mesmo hoje, a gente enxerga que a gente precisa de Jesus para ser salvo. A gente precisa, para alcançar a salvação, é só por meio de Cristo. Então, nós, quando nos sentimos perdidos na vida, quando estávamos aí, desgarrados, né? Ovelhas desgarradas, veio em nós a vontade, a sede, a fome por algo melhor nessa vida. E então nós fomos em busca de Cristo. Mas não sabíamos que essa vontade de encontrar algo melhor já fazia parte do chamado dele, do chamado de Cristo em nós. Jesus, irmãos, se a gente prestar atenção, eu escrevi aqui, ele age de forma sutil. Ele age de uma forma que você não percebe que ele está te levando. Não percebemos que ele estava nos chamando. A gente achava que era a gente que estava indo buscar. Era ele que estava nos chamando. Por quê? Porque ele nos tendo como escolhidos e predestinados, que nós sabemos que diz a Bíblia que nós somos, ele nos colocou o dom da fé. Para quando chegasse o tempo determinado e partíssemos para encontrá-lo, tivéssemos uma grande surpresa, que ele já esperava por nós. E quando chegamos à sua presença, ele nos recebeu de braços abertos. De braços abertos. Porque na verdade era ele que nos buscava. Era ele que nos buscava. Mas já já a gente vai entender o que é esses braços abertos aqui. Ele nos escolheu, ele nos predestinou. Ele. E o dom da fé que fez com que nós partíssemos em busca dele, foi ele que nos deu. Tudo ele fez. Eu não coloquei aqui, mas a gente pode ler em João 15,16, onde diz que foi ele que nos escolheu. Foi eu que escolhi a vós, não foi vós que escolhestes a mim, ele disse. João 15,16. Ele diz que o dom da fé não vem de nós, mas é dom de Deus. Em Efésios 2,8, a gente sabe, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele disse isso. Então, irmãos, a gente percebe, quando estivemos perdidos no mundo, que ele nos atraiu, que ele nos chamou. Vamos ver na Bíblia isso. Põe aí, Rodriguinho, João 12:32 pra gente ler. E eu, Jesus dizendo, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, ele disse. Irmãos, ele nos atraiu a ele, quando ele foi levantado da terra. Mas o todos que ele diz ali, é todos os que têm o dom da fé. É os que por ele foram
escolhidos, chamados, apontados, predestinados, que ele conheceu antes da fundação desse mundo, diz a Bíblia. Esses ele atraiu para ele. Porque tem muitos aí que a gente percebe que não são atraídos por Cristo, não sente atração por ele. Nós, graças a Deus, sentimos uma atração por Cristo. Ele nos atraiu, olha lá, quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos atraiu porque nós temos o dom da fé, graças a Deus por isso. Somos aquele, como diz lá em Romanos 9, se quiserem ler, lá fala dos os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Aqueles que ele escolheu, que ele predestinou para ele. Vasos de honra. É disso que ele nos chama. Então, irmãos, quando nós encontramos Cristo, nós recebemos esse abraço dele. Ele nos recebeu de braços abertos. Mas o que para nós foi um abraço de grande alegria, para ele teve um alto custo, porque os seus braços foram abertos na cruz, quando ele foi pregado lá, uma mão para cá, outra para cá. Ali foi onde foi aberto o braço dele para nós, em meio a dor, sofrimento e sangue derramado. E enfim encontramos nosso lugar em seus braços. Então, irmãos, fazia parte da nossa história, da nossa trajetória, nos perder no caminho, para que fôssemos encontrados por Cristo. Até o nosso perder o caminho fazia parte do plano de Deus. Vamos ver aqui então, lá voltando no Lucas 15, Rodriguinho, no 3 agora. Aqui tem outro título na Bíblia que fala a parábola da ovelha perdida. Então Jesus começa ali. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Oh, meu Deus, qual de vós? Irmãos, nós, pela predestinação, éramos ovelhas de Cristo, mas ficamos perdidos por um certo tempo. Ficamos perdidos no mundo, porque antes de saber que éramos ovelhas, fomos levados a conhecer os reinos do mundo e os prazeres da carne. Então ficamos longe das outras ovelhas. Nós nos perdemos, andamos por todos os lugares, como diz naquela música, né? E fizemos tudo que nos foi apresentado como prazeroso. A gente partiu para tudo isso. Não sabíamos que éramos ovelhas de Cristo. Tínhamos uma falsa liberdade, mas na verdade estávamos perdidos. Até que chegamos ao ponto, como diz nessa música, que ficamos gemendo e tremendo de frio. Oh Deus, nós ficamos dispersadas do rebanho, porque não sabíamos quem nós éramos. Nós achávamos, irmãos, que eram só umas pessoas aqui perdidas nesse mundo, que não tinham um dono, que não tinham pastor, que fazia o que queria com a nossa vida, que não tinha consequência o que a gente fazia, que podíamos fazer tudo que desse na nossa cabeça, desde que não prejudicasse os outros. A gente costuma dizer assim, eu não estou fazendo mal para ninguém. Irmãos, nós não tínhamos ideia do que nós éramos, mas um dia o pastor das ovelhas deixou as outras e disse: eu vou buscar a minha ovelha perdida. O pastor Jesus Cristo veio aqui na terra, andou em meio às montanhas e vales e veio em busca da sua ovelha. Se Jesus não tivesse vindo, irmãos, imagine só, se Jesus não tivesse vindo aqui na terra para morrer por nós,
Todos estávamos condenados, pois estávamos perdidos, sem pastor. Os lobos, os perigos desse mundo iam nos devorar, iam acabar com a nossa vida. Mas o bom pastor Jesus não abandona a sua ovelha. Ele não abandona. Veja o que diz no 5. Pode ir lá, Rodriguinho, pra gente. Achando-a, oh meu Deus, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Pode passar. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Oh meu Deus, Ele nos achou, irmãos. Jesus Cristo nos achou. O dia que Jesus me achou, que alegria eu senti, pois eu sabia que estava protegido. Eu sabia, meu Deus, que Ele ia curar as feridas. Ele veio com um amparo, Ele veio com amor. Ele não veio apontando o dedo para os erros, nem para os pecados, o que a gente fazia de errado. Não, Ele veio com amor. A gente simplesmente estava chorando, desanimado, desesperado, doente, fraco, sentindo tudo isso. E Jesus veio, nos abraça, nos põe no ombro e leva a gente para cuidar, para amparar, para amar de verdade. Oh meu Deus, as feridas Ele curou. Ele nos levou para o redil, nos colocou nos ombros e ficou cheio de júbilo, cheio de alegria, porque Ele achou a ovelha perdida dele. Ele achou uma delas. Oh meu Deus, pode passar o 7, Rodriguinho. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só, irmãos, a ovelha perdida é um ex-pecador arrependido. A ovelha perdida e encontrada é um perdido aí no mundo. A gente está falando ovelha, mas pensa na tua vida, pensa na vida desses que estão aí no mundo. É um perdido aí no mundo quando está de verdade arrependido e é achado por Cristo. Essa é a ovelha perdida. É o ex-pecador que se arrepende de verdade. Mas esse arrependimento, irmãos, só é de verdade se ele for concedido por Cristo. Sabia? Se for concedido o arrependimento. Vamos ler aqui aonde fala isso na Bíblia, para vocês verem que é verdade. Põe aí, Rodriguinho, 2 Timóteo 2, 24. Vamos ler o 24, 25 e 26. Olha lá. Ora, é necessário que o servo do Senhor, aqui está falando desses que, isso aqui é o Paulo escrevendo para Timóteo, ensinando ele como ele tem que proceder na forma de tratar das ovelhas, das pessoas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, pode passar. Olha lá agora, disciplinando com mansidão os que se opõem, ou seja, os que estão perdidos, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? Irmãos, vocês viram que cabe a nós, se a gente está aqui numa posição de, não vou dizer ensinar, de pregar a palavra de Deus, de transmitir a palavra de Deus. Eu gosto de usar essa palavra no Facebook, lá quando eu escrevo para as pastoras que trazem a palavra aqui, eu sempre uso. A gente está transmitindo a palavra de Deus. Se a gente está nessa posição, a gente tem que fazer isso com mansidão, com paciência. Por quê?
A gente está transmitindo a voz de Deus, a palavra do pastor para a sua ovelha. É isso que a gente está fazendo. A gente tem que se colocar numa forma de que nunca julgar a pessoa, porque nós estivemos na mesma posição. Hoje a gente está embaixo das mãos do verdadeiro pastor, glórias a Deus por isso, mas nós já estivemos perdidos aí também. Nós fomos ovelhas perdidas por quantos anos? Então a gente transmite a palavra hoje do pastor para as ovelhas no pensamento, na intenção, na esperança de que Deus conceda o arrependimento àquela pessoa, do que ela está praticando. Deus conceda. Nós acabamos de ler ali, no 25, Rodriguinho, volta aí. Olha lá. Disciplinando com mansidão os que se opõem, os que são contra, os que mostram oposição para nós, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. É Deus que concede o arrependimento, irmãos. Irmãos, se não for pelo amor de Cristo, se não for pelo consentimento de Deus, ninguém de nós aqui teria se arrependido do que a gente fazia. A gente estava aí da mesma forma, não teria mudado. Se nós tivemos, eu espero aqui que todos tenham mudado, em nome de Jesus. Eu sei que tem coisa que precisa mudar ainda. Vamos ficar na expectativa de que Deus nos dê essa sensatez que precisamos, porque a gente ainda precisa mudar. A gente já tem conhecido aqui a verdade. A gente tem conhecido a vontade dele. Irmãos, cabe a nós disciplinar a todos com mansidão. Não precisamos apontar o dedo para os erros das pessoas. Não precisamos. Jesus não fazia isso. Jesus sabia o erro de todos. Todo mundo que chegava a ele ali mais sujo do que, né? Ele vem aqui, meu filho, vem aqui. É assim que ele recebia aqueles que chegavam a ele. Então não precisamos apontar o dedo. Pregamos sim, por meio do Espírito Santo em nós. Glórias a Deus. E buscamos compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Mas o arrepender verdadeiro é concedido por Deus. É concedido por Ele. Tem pessoas que sentem remorso. Remorso. Olha, presta atenção. Ela se converte e diz que aceitou Jesus. A pessoa. Dizem que estão arrependidas, mas na verdade é só o lado emocional e carnal agindo nela. Talvez seja uma reflexão sobre a conduta dela, da vida, sobre o que ela está praticando. Talvez é uma fase dessa que ela está passando na vida. Mas talvez seja uma reflexão sobre sua conduta e o seu coração está lhe condenando. Se tal sentimento não for concedido por Deus, a pessoa não sustenta essa afirmação por muito tempo e logo se desvia e volta a errar novamente. Por quê? Como nós dissemos aqui esses dias sobre as terras, os tipos de terra, aquela ali é uma terra rochosa. Hein? É uma terra rochosa. A palavra cai ali, ela, oh meu Deus, que bom. Daqui a pouco ela não tem raiz, não tem profundidade, vai embora. Logo, não dá fruto nela. Não dá fruto. Irmãos, é muito complicado isso. Mas, graças a Deus, tem pessoas como nós aqui, eu creio, que ao ouvir a palavra, a recebe e recebe também o dono da palavra. E assim, Deus lhe concede o arrependimento verdadeiro. E daí sim, essa pessoa não se converteu. Ela foi convertida por Deus. Foi convertida por Deus. Muitos aí dizem, eu me converti. Nós não usamos dizer isso. É Deus que nos converte, irmãos. É Deus que nos dá o arrependimento. É Deus que faz a mudança em nós. As ovelhas perdidas de Cristo são essas pessoas que ao ouvir o seu pastor chamando-as pelo nome, já conhecem a sua voz e vêm ao seu encontro. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Põe lá, Rodriguinho, pra gente. João 10, 1 e 2 primeiro. Vou correr aqui, irmãos, pra gente já acabar aqui daqui a pouco. Em verdade vos digo,
O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Põe o 2, Rodriguinho. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Glória a Deus. Irmãos, dizem por aí que se a gente não abrir o coração a Jesus, ele não entra. Irmãos, olha o que diz aqui no 3. Põe o 3, Rodriguinho. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Glória a Deus. Irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Não tem coração que resista ao pastor Jesus Cristo. Ao pastor Jesus Cristo não tem coração que resista. Glória a Deus. Glória a Deus. Para ele, o porteiro abre. Sabe por quê? Porque ele é o próprio porteiro. Ele é a porta das ovelhas, diz. Irmão. Tem que ver certinho, tem que orar para entender, ver se é coisa de Deus, né? Eu creio que seja Deus chamando o Senhor, viu? Ele chama, ele conhece, irmãos. Ele tem a chave, ele é a porta, ele é a entrada, ele é a saída, ele é o pastor. Para ele, irmãos, não tem gente, não tem quem resista. Quando é ele que quer entrar, é ele que chega, o porteiro abre. A porta se abre para ele, não adianta. Irmãos, ele nos chama, olha lá, ó, para este o porteiro abre. Volta lá, Rodriguinho, no 3. As ovelhas ouvem a sua voz, olha só. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Oh, meu Deus, irmãos, ele disse o nome de cada um de nós aqui. Ele chamou cada um de nós aqui pelo nome. Lázaro, irmãos, ele é o nosso Deus, ele é o nosso pastor. Ele disse o nosso nome e nos tirou para fora do mundo, para fora da perdição que a gente estava aí perdido. Põe o 4, Rodriguinho. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Glória a Deus. Ele veio buscar, irmãos, as que lhe pertencem. Isso daqui é duro, é difícil. Às vezes tem gente que a gente queria que fosse, que recebesse. Fala, mas por que essa pessoa não recebe a palavra, não vai, a palavra parece que não faz efeito na pessoa, não entende, não muda. Irmãos, ele veio, olha lá, ele faz sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. A gente sabe, irmãos, quando é Jesus que está falando com a gente. Quando a gente recebe a palavra e sabe que Deus está falando com a gente entende, a gente sente, a gente chora, a gente fala, oh, meu Deus, o Senhor falou comigo hoje. A gente sabe disso. Reconhecemos a voz de Jesus. Reconhecemos, Ele nos conhece, a gente conhece Ele. Tem uma atração, como nós lemos ali no início. Ele disse, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair a mim mesmo. Vou atrair todos os que me pertencem. A mim mesmo. A gente sente essa atração pela palavra de Deus. Irmãos, ele veio buscar as que lhe pertencem, as ovelhas, as pessoas perdidas que são dele. Se fomos achados pelo pastor Jesus Cristo, é porque pertencemos a ele. Glória a Deus. Exclusivamente dele, irmãos. Nós somos exclusivamente de Cristo. O diabo, o demônio, não tem mais poder nenhum sobre nós. A gente tem que crer nisso. O Senhor Jesus Cristo é o nosso dono. Nós pertencemos a Ele. Somos dele. Somos dele, somos do pastor, do verdadeiro pastor. O dono do mundo, do universo, dos céus e da terra. É esse que é o nosso dono. Vocês acham que
As dificuldades vão nos destruir? Não vão, irmãos. Não vão. Para a honra e glória de Cristo. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos ajudou e tem nos ajudado. Porque Deus tem nos sustentado, nos mantido. As batalhas vão vir, mas nosso Deus vai estar conosco. Ele não nos tirou do mundo, Ele não abandona a ovelha dele. Ele ama, Ele tem cuidado, Ele cura, Ele muda, Ele faz, Ele protege. Esse é o verdadeiro pastor, irmãos. Esse, oh meu Deus, nós pertencemos a Ele, irmãos. Ele nos mostrou, Ele diz ali que Ele vai adiante delas, Ele vai adiante de nós. Ele nos mostrou que o nosso caminho é Ele. E o seguimos porque conhecemos a sua voz. Oh meu Deus, o Senhor é o nosso pastor, meu Pai. Hoje muitos no mundo são chamados de pastores, mas são falsos e mentirosos. Muitos, não estou dizendo que são todos. Raça de víboras, como foi dito. Lobos devoradores. Foi dito na Bíblia isso, Jesus disse. Oh meu Deus, eu fico muito feliz aqui. A pastora Luzia já falou aqui hoje que o pastor dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se a gente permanecer, né, pastora, como foi dito aqui, ligado nesse tronco, nessa videira, dessa forma, com essa humildade, a gente vai até o fim. A gente vence as batalhas e conquista vitórias. A gente consegue as mudanças, recebe as bênçãos de Deus, porque nós vemos a nossa dependência dEle. Nós vemos que nós sempre seremos ovelhas dEle. Ele é o nosso pastor. A gente tem que permanecer, irmãos, com essa humildade. Não deixa nada entrar na tua cabeça para tirar isso de você. Oh, meu Deus. Põe em João 10, 11, Rodriguinho. A gente já está aproximando do fim aqui, irmãos. Olha lá o que Jesus disse. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, por nós. Irmãos, no mundo religioso e hoje existe o mau pastor. O mau pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Aí no mundo tem um mau pastor, que tira a vida das pessoas. Ele dá a vida para as pessoas. Esse um aí de fora tira. Ele tira a vida espiritual das pessoas. Tira tudo que as pessoas têm de material, financeiramente, isso também quer tirar. Irmãos, como nós dissemos aqui no começo, ai desses que usam o nome do verdadeiro pastor para mentir e enganar. O seu tempo de prestar contas está bem próximo. Bem próximo. Oh, meu Deus. Amados irmãos, eu me sinto honrado por vocês me chamarem de pastor. Mas nunca se esqueçam que eu sou simplesmente uma ovelha que esteve perdida. E pela misericórdia de Cristo eu fui encontrada pelo verdadeiro pastor. Nunca se esqueçam disso. Rodriguinho, põe aí no João 10, no 14. 10, 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Pode continuar, Rodriguinho. Assim como o meu Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Pode passar. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, hoje a gente está falando aqui sobre o bom pastor. Mas qualquer dia que, se Deus permitir, a gente vai trazer a palavra sobre os maus pastores. E não é apontar o dedo, não é dizer, irmãos, a verdade bíblica. A verdade bíblica. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ouvindo aqui essa declaração de Jesus, que ele deixou escrito na Bíblia para nós, eu digo a vocês, eu não sou digno de ser chamado de pastor.
Porque se João Batista não se achava digno de desamarrar as sandálias de Jesus, eu talvez não seja digno nem de desamarrar as sandálias de João. Pois Jesus também disse que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Eu não posso salvá-los. Só o bom pastor é que pode. Mas eu estou me esforçando, irmãos, para entender o que Deus quer de mim e tento ajudá-los a entender o que Deus quer de vocês, para juntos seguirmos nessa caminhada em Cristo. Espero talvez um dia saber que ajudei no encontro de uma ovelha e do seu pastor Jesus Cristo, mesmo que seja só uma, mas que seja de verdade, que essa pessoa venha a ser achada e curada por Cristo, selada com o Espírito Santo. Irmãos, eu sou grato a Deus por Ele ter feito isso comigo um dia na vida, por Ele ter me achado quando eu estava perdido. Eu que já andei perdido no mundo, era uma ovelha desgarrada, perdida, longe das outras ovelhas, e Ele teve o amor de me buscar. Ele foi me buscar, irmãos. Ele foi. Vou ler aqui para a gente finalizar agora em Ezequiel, Rodriguinho. Ezequiel 34. Ezequiel 34, põe do 11, Rodriguinho, até o 16 aqui a gente vai ler. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Oh Deus amado, Ele mesmo é que foi nos buscar, irmãos. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Pode passar. Apacentá-las-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Glória a Deus. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, esse é o nosso pastor. Esse é o bom pastor. Ele nos busca, é Ele que nos chama, é Ele que nos cura, é Ele que nos protege. É Ele, irmãos. É Ele que foi nos buscar quando estávamos perdidos aí no mundo. Ele disse ali, ó, a gorda e a forte. Aquele que se sente muito forte, muito abastado, muito abastecido, são como aqueles outros que não acham que precisam do pastor. Acham que sozinho consegue, porque já se acha o poderoso. Não, irmãos, nós somos humildes, nós somos dependentes de Jesus desde o momento que a gente abre o olho até a hora que a gente fecha e a noite inteira que a gente está dormindo. É 24 horas por dia dependentes do pastor. É Ele, irmãos. A perdida buscarei. Oh Deus, quando Ele foi buscar a gente em cada lugar que Ele achou a gente, cada lugar, cada situação que Ele achou a gente. Ele me achou numa situação, irmãos, chorando lá em casa, sozinho, depressivo, bebendo, drogado, de todos os jeitos, todas as formas. Ele me achou desse jeito, mas Ele disse que Ele o tornarei a trazer a desgarrada. Ele me trouxe, irmãos, Ele trouxe vocês. A quebrada ligarei, a quebrada, aquela situação que você estava todo quebrado, sem esperança, sem vontade, sem felicidade, sem paz. Ele ligou tudo, Ele fez conectar tudo.
Olha lá, a enferma fortalecerei. Oh, meu Deus. Tantas enfermidades que essas ovelhas aqui enfrentaram, e ele tem fortalecido sempre. Tantas enfermidades que vencemos aqui foi por esse pastor, o Senhor Jesus Cristo. Foi pelo poder dele, pela vontade dele que a gente enfrentasse, que a gente vencesse. Tantos depoimentos que a gente tem aqui de vitórias, né? Tantos. Glórias a Deus por isso. Irmãos, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso pastor. Nós sabemos que nós aqui somos simplesmente ovelhas. Simplesmente ovelhas. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos daqui temos o mesmo valor para Cristo. Quando ele abriu os braços lá na cruz, abriu os braços lá sendo pregado lá na cruz, ele pensou em cada um de nós aqui. Ele pensou em você. Ele pensou em mim. Ele pensou no seu nome. Ele falou assim: eu vou aguentar isso aqui porque aquela pessoa conta com isso. Aquela ovelha minha conta com isso. Ela não vai conseguir a salvação se eu não fizer isso. Então eu vou me entregar aqui. Vou ser destruído aqui, ser moído, mas eu vou ressuscitar. Eu vou vencer. Eu vou atrair as ovelhas para mim e vou tirar elas do mundo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh, Pai amado. Irmãos, depois, se vocês quiserem ler o Ezequiel 34 inteiro, leiam. Ele fala aqui, profecia contra os pastores infiéis de Israel. E é onde ele fala essa parte aí que eu li, que eu estou falando dele. Mas aqui ele fala uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. É muito sério isso, irmãos. Ser chamado de pastor é bonito, mas é muito sério. É muita responsabilidade, é um peso muito grande, irmãos. Então, eu creio aqui que, graças a Deus, nós realmente temos a humildade de reconhecer quem é o nosso pastor verdadeiro e qual é o nosso papel aqui nessa terra. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente orar e para a gente ir embora. Senhor Jesus, Pai amado, bom pastor, nosso pastor, oh meu Deus, como somos gratos ao Senhor, meu Pai, por saber que fomos ovelhas perdidas, Pai, que somos ex-pecadores, meu Pai, que o Senhor concedeu arrependimento, que o Senhor nos converteu de verdade, Pai. Oh, meu Deus, obrigado, meu Deus, por ter buscado cada um de nós, meu Pai. Obrigado por ter me buscado lá em casa aquele dia, meu Deus, naquela tarde. Obrigado por ter buscado esses irmãos, meu Pai, aonde eles estavam, perdidos, tremendo de frio, doentes, chorando, feridos. O Senhor foi lá, meu Pai, nos abraçou e nos trouxe para dentro do seu aprisco, meu Pai, para dentro do seu redil. O Senhor nos trouxe, meu Deus, para o local onde o Senhor falou: agora eu vou cuidar deles, agora eu vou alimentar eles de bons pastos, de pastos verdes, de pastos que alimentam de verdade. Eu vou tirar essas coisas que ele anda se alimentando aí no mundo. O Senhor nos curou, meu Pai, das nossas feridas internas, dos nossos ferimentos do coração, meu Pai, do que a gente tinha de profundo lá, meu Pai, que nos machucava, que nos fazia sofrer. O Senhor entrou com a tua paz, meu Deus, com o seu amor e acalentou tudo isso, meu Pai. Oh, meu Deus, como agradecer ao Senhor por tanto, Pai? Como dizer ao Senhor o que o Senhor merece, meu Deus? Não tem palavras no mundo suficientes, meu Pai, para agradecer, para dizer tudo que o Senhor merece. Por isso nós dizemos ao Senhor: obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Obrigado por nos amar desse jeito, meu Deus.
Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, fez na nossa vida, Pai. Nós agradecemos, meu Deus. Ô Pai amado, o Senhor é o nosso pastor, meu Pai. O Senhor é. Nós somos suas ovelhas, meu Deus. Nos conduza, meu Pai, sempre pelo caminho do Senhor, pelo caminho reto, meu Deus. Não permita, meu Pai, que nós nos distanciemos desse rebanho, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que o inimigo vem e tenta tirar daqui, tenta distanciar, tenta fazer ficar longe de novo, desgarrar novamente, mas o Senhor é o pastor, é o Senhor que nos segura aqui, que nos sustenta, meu Deus. Ô Pai amado, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Ô meu Deus, eu peço agora, meu Pai, ao Senhor, pelas suas ovelhas, meu Pai, esses nomes que nós dissemos aqui, meu Deus, o Senhor chama cada um pelo nome nesse momento. O Senhor sabe o nome, sabe a luta que cada um tem pela frente, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, a tua força, meu Deus, a tua ajuda, Pai, nessas lutas, em todas essas batalhas, meu Deus, seja com enfermidade, seja em causa na justiça, seja na parte emocional, na parte financeira, qualquer que seja a área, meu Pai, eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, todos esses nomes aqui, meu Pai. Eu sei que para o Senhor tudo é possível, Pai. Eu sei que sendo o Senhor o nosso pastor, meu Deus, não tem situação, meu Pai, que possa nos destruir. Eu sei, meu Deus, por isso eu peço ao Senhor, meu Pai, nos conduza, meu Pai. Nos conduza, meu Deus, como ovelhas que temem ao pastor, meu Pai. Que treme perante o teu nome e a tua palavra. O Senhor é o nosso Pai, meu Deus. O Senhor é o nosso poder. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa proteção, meu Pai. Se a situação parece impossível, meu Deus, para o Senhor eu sei que não é. Eu sei que para o Senhor é possível, meu Pai. Eu sei que para o Senhor a porta pode ser aberta, Pai. Pode, porque o Senhor é o que tem as chaves. Para a tua palavra não tem porta que não se abra, Pai. Não tem coração que não se abra, meu Deus, para o teu nome, para a tua voz, meu Pai. E é a tua voz que está sendo falada aqui hoje, meu Deus. Oh, meu Pai, obrigado por tudo, Senhor. Nos leva para casa, meu Deus, nesse dia tão abençoado, meu Pai, essa chuva gostosa que cai. Obrigado, Senhor, por tudo. Leva todos aqui protegidos, meu Pai, e cheios da tua palavra e da tua proteção, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, amém e amém.